Nos céus nublados da política nacional, surge uma mulher combativa e polêmica. Deputada Joyce, o tempo está fechado, avizinha-se uma tempestade. E nos céus do país? Os céus do país serão céus de brigadeiro, pode ter certeza, Cabrini. Vai demorar um pouquinho, não vai ser imediatamente, não. Aos 40 anos, Joyce Hasselmann coleciona amigos e inimigos com a mesma facilidade. Eu não entro em briga injusta, não. E também não entro pra perder, não. Eu só entro pra ganhar. Joyce, segundo seus inimigos, você é integrante da extrema-direita no país. Uau. Você se vê dessa forma? Não. Eu quero agradecer vocês todos de São Paulo, minha gente. Muito obrigada, mulherada linda, linda. Gostem ou não, é hoje a mulher mais votada do país. Obrigada, viu? Uma encrenqueira de 1 milhão de votos. Não vou parar. Até aquela conversinha mole da esquerda de sempre, mas não tá colando, né? Tá tipo o efeito bumerangue, né? Quanto mais a esquerda bate, volta o bumerangue, né? Exatamente no nariz aí da esquerda brasileira. Sabe como é que a gente vai denominar essa reportagem? Como? A encrenqueira de 1 milhão de votos. A encrenqueira de 1 milhão de votos? É justo esse título? É justo. A encrenqueira com coragem, que tem 1 milhão de votos. Como é que você explica 1 milhão de votos? É o reconhecimento das pessoas, a identificação em mim que as pessoas fazem de uma possibilidade de mudança. A mulher de mais de 1 milhão de votos, graças a vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela confiança de vocês. Uma conversa sem censura. Até que ponto Jair Bolsonaro pode flertar com o fascismo uma vez no poder? Ponto nenhum. E depois outra. Essa é a manchete da Folha de São Paulo de hoje, quinta-feira. Você pode ler pra gente? Empresas bancam disparo de mensagens anti-PT nas redes. Não é o Bolsonaro e seu grupo cometendo os mesmos erros que combatem? Bom, a manchete diz empresas bancam disparos de mensagem anti-PT. Não diz Bolsonaro, manda a empresa bancar. E ainda outra. Teve uma vez que eu tomei uma surra, mas meu pai dizia o seguinte, quando a gente fazia alguma coisa que ele não gostava, ele dizia, eu vou sair de perto, porque se eu pegar, eu mato. Se eu pegar, eu mato. Perguntas cortantes. Joyce Hasselmann, não sejamos ingênuos. Muita gente chegou ao Congresso prometendo moralizá-lo para depois se vergar ao sistema. O mesmo não pode acontecer contigo? Que ela não se recusa a responder. Eu me vergar? As tentações do poder, do dinheiro. Não se dobra. Eu não tô nem aí pra dinheiro. Você não tem preço? Nunca, jamais, preço nenhum. Durante 2 dias, acompanhamos os passos da deputada federal recém-eleita. De manhã, à tarde... Olá, senhores, tudo bem? Parabéns, deputada. Tudo bem? Tudo bem. À noite. Eu comecei às 6 da manhã, aí devo ir até às 2 da manhã, agora do outro dia. Nas viagens... Joyce, você não divulgou pra gente, mas parece meio óbvio porque você está indo pro Rio de Janeiro. Por que eu estou indo para o Rio de Janeiro, Cabrini? Encontrar seu chefe. Encontrar o nosso capitão. Estou indo para o Rio encontrar o nosso capitão. Sobre o que você vai conversar com o Jair Bolsonaro? Aí é uma outra história, né? O que nós conversamos, que envolve o governo, são informações que só são divulgadas quando ele quer divulgar. Em terra firme, ela sabe que cada canto da capital federal mistura encantos e armadilhas. O lado B. Eu me sentia como se eu estivesse andando dentro de casa. Assim, para mim é um habitat natural, né? Claro que alguns seres que estão nesse habitat natural, eu acho que não combinam muito com a política que a gente quer. Mas aí a gente vai tirando, né, as pragas do meio do caminho. É uma cara nova no poder. O eleito, seja pro executivo, pro legislativo, ele tem que resgatar a ideia de que ele é sim empregadinho do povo. E isso aqui não é chavão, não. Empregadinho do povo. É assim que tem que ser. Então essa coisa de estrelismo de político comigo não cola. Eu não tô nem aí para poder. Eu tô lá, eu perdi a minha paz. Perdi o tempo com a minha família, estou perdendo dinheiro, que eu ganhava muito mais dinheiro ficando para cima e para baixo palestrando. Né? Para quê? Para investir num projeto de nação. Eu estou dando todo esse meu tempo, 24 horas por dia.
Que segredos, afinal, se escondem atrás dela? Você confirma essa acusação? Confirmo. 600 milhões Em bitcoins. Algumas malas de dinheiro. para prejudicar Jair Bolsonaro. Para prejudicar Jair Bolsonaro. Você tem provas disso? Tenho. Tenho. Tem certeza? Absoluta. Joyce recebe ameaças. Que tal o brinquedinho, né? Que de vez em quando eu tenho que usar. Um colete à prova de balas. É o que me relata. Você se preocupa muito com a sua segurança atualmente. Me preocupo muito com a minha segurança. Atualmente, há mais de um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, eu recebi uma intensificação de ameaças de morte. Não só a mim, mas a minha filha. E é protegida por um grande aparato de agentes treinados, até em Israel, país com o qual ela tem laços de origem. Joyce já foi processada e processou meio mundo. Mas nunca perdi processo para político, não. Já é político, geralmente, que me processa. Político, não gostou do que falou, me denunciou, isso e aquilo. Aí eu vou lá e provo. Aí processa que eu provo. Você ganhou um processo que foi movido pelo presidente Lula. Ele moveu 2, na verdade. Ele tentou um, não deu certo. Ele tentou o segundo, não deu certo. O salto agulha da semana é endereçado a 2 figuras terríveis. Das Jornalista, piores que a ganhou política prêmios já conhece. e trabalhou em veículos importantes. E também acabou demitida na maioria. Chegou a véspera do final de semana. Você já foi demitida da Veja, Da Veja, da Record, Da Record. da Band News. da Band News. Se vê como uma Bolsonaro de saias. A turma do PT começou a tentar colocar uma pecha em mim de que eu era o Bolsonaro de saias, como se fosse uma crítica. E eu falei, tudo bem, então eu sou o Bolsonaro de saias. Você admite isso? Eu não considero uma crítica, eu considero um elogio. Eu acho o capitão um homem admirável, sou firme, tanto quanto ele, talvez até mais. Não quer ser mera entregadora de recados em Brasília. Eu não quero ser office boy de presidente. A população brasileira não aguenta mais. Eu conquistei o meu mandato sozinha. Eu fiz a minha cadeira sozinha e ajudei outras pessoas a se eleger também. Ela dispara contra muita gente. Vamos pagar pela roubalheira desse bando. E acusações? Vamos lá. Que tipo de fraude? Fraude nas urnas ou no próprio sistema do TSE. Você tem indícios disso? Tenho indícios disso. Para os adversários, muitas delas sem provas. Ela nega e, por vezes, acaba acusada. Você é acusado por 23 jornalistas paranaenses de ter plagiado 65 reportagens. Você admite que fez isso? Ela nunca, mas nunca, Você plagiou? nunca. Não faltam planos, não faltam sonhos. Futuro do PSL. Acho que vai crescer muito, vai bater um pouco de cabeça, é natural, o partido é novo, mas a gente tem tudo para se ajustar e ser um grande partido de direita desse país. Conversas seguidas. Até que ponto esse período de transição pode envolver violência? Já está acontecendo, haverá invasão de propriedade, mas com Como é que o governo deve reagir? o cartão de visita para invasor de propriedade tem que ser bala. Revelações. Atenção, eu recebi uma informação de uma boa fonte que uma das maiores revistas do país fechou um acordo financeiro para tentar, daqui até o dia da eleição, destruir Jair Messias Bolsonaro. Foi de 600 milhões de reais. A que revista você se refere? Em juízo eu falo, Cabrini. Mas, Joyce, não fica tanto leviano você fazer uma acusação dessa magnitude sem dar nome aos bois? Pistas do papel que ela pode ter no novo cenário. Você se vê presidente um dia? Muita gente tem me perguntado isso. Seria uma honra, mas está cedo demais, né? Acabei de chegar. Não descarta? Não descarto. Um brinde ao futuro. Joyce Hasselman. Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, a encrenqueira de 1 milhão de votos. Os segredos e as revelações de Joyce Hasselman, a deputada federal mais votada do país. Aqui, Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. É manhã no elegante bairro do Itaim, em São Paulo. No prédio onde Joyce Hasselman mantém sua base, o trabalho é intenso. Ela ainda não chegou, mas a equipe de segurança vasculha o local à procura de tudo que, na visão deles, pode se constituir em perigo para ela.
Os agentes dedicam longos minutos revirando cada canto. Eles acreditam até que bombas podem estar plantadas. Os peitos podem estar rondando a área. O que você está checando agora? Uma bolsa aqui, mas deve ser de empregado. Funcionando. Tudo tem que ser checado. Tem. Importante. Joyce chega meia hora depois, como sempre, usando um carro diferente para cada ocasião. Vestido Ralph Lauren, sapatos Louboutin, relógio Amsterdã Sauer. Está pronta para cumprir uma longa agenda. Isso, é o seguinte, com o cônsul americano... Tempos depois, o chefe da equipe, conhecido como Youssef, treinado pela inteligência israelense, detecta um estranho na área. Aquela pessoa deve preocupar. Sim. Essa atitude de observação é preocupante. Há quanto tempo ela está lá? Aproximadamente uns 40 minutos. A pessoa está saindo nesse momento? Por que ele saiu? Porque ele já percebeu que Estava sendo a observado. presença dele já foi detectada. Entende? Pode não ser nada, uma coincidência? Pode. Mas ao perceber que já está sendo observado, ele sai. Por quê? Ótimo. Esse é o nosso jogo. Prevenir, Sempre. antecipar. Sempre. A vida dela mudou radicalmente. Tá difícil ter um lugar na sua agenda, né, deputada? Tá difícil. A marcação é de meia hora da agenda. Mas aí liga, pode entrar no ar rapidinho, ao vivo, rapidinho, tá? Aí você fala, então tá bom, 2 minutos, aí vira 15, vira 20. Hoje vocês vão ver o que é a confusão da agenda, viu? Mas eu não tenho dormido. Eu não durmo, né? Na verdade, eu tenho insônia crônica. Mas nesses tempos, no máximo 2 horas de sono e olhe lá, porque chegando sempre de madrugada. Agora falta tempo para a família. Como é que fica a família nesse processo? Sofre um pouco, né? Sofre um pouco. Quanto tempo você vê sua família? Meu filho menor eu não vejo há 2 meses. Marido? O marido eu eventualmente vejo a cada 10 dias, entre uma agenda e outra, quando ele consegue me acompanhar. Compensa isso? Pelo Brasil, compensa. Você teme pela sua vida? Eu pela minha vida, eu vou te falar assim, Cabrini, eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Até que ponto você realmente está sendo visada? Ou não seria você que está criando um cenário de ameaça? Não. Não é o que as autoridades que passam as informações me dizem, né? Então, o momento é tenso, já é de algum tempo, não é de agora, mas se intensificou muito nesse período. Que espaço é esse aqui? Sim, é um QG, né? É um QG, é onde eu me reúno com várias pessoas que durante a campanha ou me ajudaram a trabalhar na campanha, formatar projetos, Políticos, empresários. Políticos, empresários, militares. Semana passada isso aqui parecia um QG de guerra, né? Tava aqui bastante gente das áreas de segurança. Que horas são? O que me entregam agora são 1 hora e 38 minutos. Próxima parada? Próxima parada, almoço com um grupo de empresários. E depois a gente tem o QG aqui, uma sequência de reuniões, uma atrás da outra, que deve ir até próximo de meia-noite. E é assim todo dia. A agenda segue seu curso, sempre com o ritual da segurança. São 2 horas da tarde. A deputada mais votada, Joyce Hasselmann, deixa sua base no bairro do Itaim, em São Paulo, em direção a mais um compromisso. A agenda lotada. Tem sido assim nos últimos tempos. Outro carro estaciona. Joyce segue agora para um fino restaurante da cidade. Eles entram, vê qual é a situação, aí vê se eu posso descer, qual é o momento de descer, olham o perímetro. E se eu saio sem eles deixarem eu sair, eu tomo bronca. Nunca tomei bronca de ninguém, é a primeira vez, assim, né? Tomar bronca de marmanja é a primeira vez, viu, Cabrini? Bom encontro. Vamos lá, vamos lá. Empresários a esperam. Gente com poder de investimento. Pode. De volta à base, uma entrevista de quase 2 horas está para começar. Nesse momento, ela concede uma entrevista à rádio CBN. Lá estou eu, na saída do elevador, no último andar do edifício, cuja fachada ela pede para não ser mostrada. Entrevista? Pronta, sempre pronta. Posso perguntar tudo? Pode perguntar tudo. Tem alguma censura? Censura nenhuma.
A conversa já começa em alta temperatura. Quando você vê essa imagem, esses céus nebulosos, isso é representativo do que nós temos atualmente no país? Quando eu vejo esse céu nebuloso, Cabrini, eu digo para você que daqui a pouco vai ter um arco-íris lá no final. Né? Você vê assim? Eu vejo assim. É uma transição. A gente vai ter um momento de barulho? Vai. Estamos preparados para isso? Estamos. Defina barulho. Barulho, como invasão de propriedade, paralisação de alguns serviços públicos, talvez, pode ser que aconteça, mas nós estamos preparados para não só assumir o país, como para colocar ordem no país. Você espera invasão de propriedade? Já está acontecendo. Haverá invasão de propriedade, mas... Como é que o governo deve reagir? O cartão de visita para invasor de propriedade tem que ser bala. E você vai dar o suporte para isso? Eu vou dar o dentro da suporte Câmara? para isso. O suporte total para isso dentro da Câmara. Invasão de propriedade vai ser tratado como terrorismo. A propriedade é sagrada. Acompanhamos seus passos em 2 momentos distintos. Primeiro, em meio ao clima de segundo turno presidencial. Até que ponto o candidato do PT, Fernando Haddad, pode reagir na sua visão? Não é possível que haja uma reação dentro da legalidade. O que você teme exatamente? A que você se A refere? não ser que haja uma fraude eleitoral. Que tipo de fraude? Fraude nas urnas ou no próprio sistema do TSE. Você tem indícios disso? Tenho indícios disso. Tenho indícios disso e o primeiro turno mostrou o que aconteceu. Nós vimos. Nós vimos por que nós conseguimos enxergar que havia ali uma tentativa de manipulação nas urnas. Porque fizemos o barulho antes. Você disse que tem indícios de fraude. Que indícios? Tenho indícios do que aconteceu no primeiro turno, tanto que pedimos providências oficialmente ao TSE. Eu, como deputada eleita, protocolei no TSE um pedido de... Eu quero saber o que eles vão fazer. O que o TSE vai fazer? A gente teve milhares... Violação de urnas eletrônicas. Violação de urnas eletrônicas. Violação de urnas eletrônicas e a possibilidade... Mas uma ação premeditada? Ou uma falha mecânica que pode acontecer? Olha, ao que tudo indica, uma ação premeditada. Você tem provas disso? Eu conheço uma figura que hoje, obviamente, não pode se expor, né? Mas eu já coloquei uma parte do que ela me contou no ar, que conhece, é ligado ao grupo que já fez 3 fraudes no Brasil. 3 fraudes de eleições no Brasil. Manipulando urnas eletrônicas. Manipulando urnas e manipulando o sistema dentro do TSE. A manipulação dentro do TSE com uma coisa que se chama mudança de rotina. Você teve acesso a essa figura? Eu tive acesso a essa figura. E ela confessa ter feito isso? Ela conhece quem fez parte do grupo que fez, sabe onde essa pessoa está, sabe como fez. E hoje eu tenho não só o nome dessa figura, como o endereço, inclusive da família. Você pode dar o nome? Do local onde ele lava dinheiro. Só se você quiser que ele morra, porque ele é a única testemunha Mas que como é que eu pode, de faço fato, para saber que isso realmente corresponde à verdade, não é apenas uma ilação? Investigue comigo, Cabrini. Investigue comigo. Isso é uma certeza ou é uma possibilidade? Se é uma possibilidade, por si só o sistema se torna frágil. A gente não pode ter um sistema frágil eleitoral no Brasil. O que nós precisamos é ter a certeza de que o voto vai ser garantido, de que o voto, a escolha do eleitor vai ser garantida. Existe uma fantasia, digamos, muito grande, várias informações falsas, tendenciosas, sem nenhum amparo da realidade, e que isso realmente está trazendo uma insegurança para o cidadão, que é, na verdade, um grande desserviço. O cidadão pode ficar tranquilo. A urna eletrônica é segura, tem vários mecanismos de barreiras, de proteção e, principalmente, vários mecanismos de auditabilidade. Todas essas suspeições que foram devidamente formalizadas estão sendo investigadas. No jogo do poder, perder tempo significa abrir espaço. Hesitar é sinal de fraqueza. 3 dias depois da vitória presidencial do chefe, Joyce já está em Congonhas. Destino, Brasília. A bordo, ela divide o tempo. Ora planejando futuros encontros, ora cuidando da própria imagem. Estou aqui, montando equipe. Vendo currículo, meu GP estratégico, equipe de transição. O tempo todo. Não dá para parar um único segundo. Não há tempo para descanso, não há tempo para parar, não há tempo para nada. Pouso para a realidade. Em terra firme, ela sabe que cada canto da capital federal
mistura encantos e armadilhas. Eu me sinto andando pelo Congresso Nacional, eu falei isso várias vezes, antes de ser candidata a qualquer coisa, que eu me sentia como se eu estivesse andando dentro de casa. Assim, para mim é um habitat natural. O lado B, bastidores nem sempre nobres. Claro que alguns seres que estão nesse habitat natural, eu acho que não combinam muito com a política que a gente quer. Conseguirá a nova deputada federal trilhar caminhos virtuosos sem sucumbir ao toma lá da cá? Se mostra confiante. O tempo vai dizer. E vai restaurando aí o processo natural que deve ser a boa política. Tô em casa, tô em casa. Almoço a porta fechadas. Cardápio de enigmas. Guardar segredos é parte desse intramuros. Selfies acalentam a autoestima. É uma mulher em alta, que tem consciência da linha tênue da popularidade. A caminho do Congresso, é feroz ao falar da escola sem partido. São pessoas que não sabem o que estão fazendo ali. É uma massa de manobra absolutamente manipulada. Alguns são totalmente ignorantes, né? São burros, não sabem o que estão fazendo. Outros estão ali para fazer um joguinho e não entendem qual é a responsabilidade que está por trás disso tudo. A discussão é uma escola sem partido. Pronto, é só isso. Não quer dizer que é partido A, B, direita, esquerda. É escola sem partido. Dentro da Câmara, havia sacra dos gabinetes. Ora pedindo, ora impondo. O ponto alto é a reunião com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, em sua residência oficial. Importante ter um alinhamento aí com o presidente, que ainda é presidente, e pode ser que também continue sendo presidente da Câmara. Então, vamos lá, porque política ferve. Vai mandar no e-mail. Não pudemos ter acesso. O que estarão falando? O país anseia por soluções. E Joyce tem pressa. Quer mostrar a que veio. Já está cortando os ministérios praticamente pela metade. É um corte enorme. Ela tenta conciliar discurso com atos. Ele vai priorizar o que é mais importante para o Brasil. E sair da velha vala do político que só pensa no povo em época de eleição. É porque, assim, direitos e deveres que vieram junto com 1 milhão de votos. Obrigada, gente. Joyce, agora há pouco você me disse uma frase que chamou a atenção. Qual foi a frase? Eu não quero ser office boy de presidente. Você não vai ser office girl de presidente? Olha, eu tenho uma autenticidade, Cabrini, e uma autonomia que eu não abro mão. Eu conquistei o meu mandato sozinha. Eu fiz a minha cadeira sozinha e ajudei outras pessoas a se eleger também. Até agora há pouco você era uma jornalista, como eu sou. Você estava no meu lado do balcão. Agora você está do outro lado do balcão. E está convivendo com coisas que você não convivia antes. Por exemplo, hoje te perguntaram onde é que você comprou seu relógio. Uma repórter de um jornal de circulação nacional me perguntou, quanto é que custa o seu relógio? Quanto custa o seu relógio, a propósito? Eu não sei, meu marido que me deu, mas custa bastante. Paranaense de Ponta Grossa. Infância difícil. Você se preocupa com a imagem que você pode passar? Eu sou absolutamente confortável com a minha imagem. Eu sei de onde eu saí. Eu saí praticamente da favela rural do interior do Paraná, uma menina que passou fome, que teve que andar 13 quilômetros para ir, 13 para voltar a pé para chegar à escola, inclusive à noite, que passou, viu ou viveu todo tipo de violência e que fez a carreira sozinha, trabalhando feito uma leoa. Então, se eu posso comprar o relógio A, B ou C, ou isso, aquilo, é segundo os meus méritos, que é o que eu defendo, meritocracia. Então, não adianta, isso, aquilo. Eu não vou fazer um tipo que eu não sou. Você é vaidosa? Não. Bem pouquinho, eu não sou. Por incrível que pareça. Você se olha muito no espelho? Não. Definitivamente não. Nem gosto muito. Que tipo de mulher você é? A mais forte que você já conheceu, pode ter certeza. Uma mulher que não tem medo de nada, que já enfrentou coisas que você e as pessoas que estão me conhecendo agora nem podem imaginar.
que já enfrentou quadrilhas sozinha. Que tipo de desabafo você quer fazer? Nossa, o que você agora quer falar? eu quase chorei, porque eu lembrei do bilhete que eu fiz. O que é? Não, eu falei pro meu marido, né, eu falei, eu quero escrever o número de votos e a promessa que eu fiz. Eu sozinha, né? Perante o povo e perante Deus. Foi uma conversa minha com Deus, de que eu não ia esquecer nenhum momento de onde eu saí, para onde eu cheguei e nem das promessas que eu fiz. Eu não saí prometendo nada para ninguém, prometi para mim. Prometi para mim. Por que isso te emociona tanto? Porque quando eu olho a minha trajetória, que não foi fácil, as coisas todas que eu passei, e quando eu vejo o reconhecimento de ser a mulher mais votada da história da Câmara, é algo tão surreal, Cabrini, tão surreal. Eu fui criada para ficar no interiorzinho. Eu sou a única pessoa da minha família que tem curso superior. Ninguém conseguiu romper a barreira. Eu consegui. Ninguém conseguiu. Você não teme ser consumida pelo rolo compressor do poder? Não. Nada disso eu temo. Nada. O poder não me seduz. Como as coisas funcionam lá dentro? Fale na real. Na política da bandidagem, do achaque, da ameaça, da troca de cargos. Você vai conviver com isso? Eu vou conviver com isso e eu vou lutar contra isso. Perigoso. Uma carreira de sucesso. Que aqui não tem segurança para colocar dinheiro, não. Por que você se tornou tão eficiente nas redes sociais, a ponto de ganhar um prêmio internacional? Porque eu sou autêntica. Tem gente que vai gostar de mim, tem gente que não vai gostar de mim, tanto faz, tanto fez. Mas ninguém vai falar, você tá mentindo. Processos por danos morais, intempéries e tempestades. Quantas vezes você já foi processado? Não sei, algumas, mas nunca perdi processo pra político, não. Já é político, geralmente, que me processa. Político, não gostou do que falou, me denunciou, isso e aquilo. Aí eu vou lá e provo. Processo que eu provo. O que eu falo, eu provo. Eu posso não apresentar todos os dados abertamente, mas em juízo, se quiserem. Costuma falar o que pensa. Esquerda, sitezinhos sem vergonha, sitezinhos vagabundos. Agora refaçam a matéria, né? E ouve o que não quer. Você precisa resistir às tentações. O toma lá da cá do Brasil, que envolve muito dinheiro. Não sejamos ingênuos. Você está preparada para isso? Mais do que preparada, Cabrini. Eu fui forjada, como eu disse para você. Tudo que eu tenho eu conquistei a duras penas, trabalhando 18 horas por dia, 20 horas por dia. A minha agenda de hoje não é uma exceção. Eu sempre trabalhei muito. Eu sempre conquistei aquilo que eu quis. E quando você receber ofertas de grupos poderosos? Eu já recebi ofertas e grupos. Já recebi, ainda como jornalista. Você já recebeu depois que você foi eleita? Não, depois que fui eleita, não. Mas sempre acaba abrindo seu caminho, de um jeito ou de outro. Em abril de 2018, se filia ao PSL. Tempos depois, se candidata a governadora por São Paulo. Depois, senadora. As portas se fecham, arruma brigas, mas acaba eleita para a Câmara com uma votação consagradora. Mulher mais votada para a Câmara dos Deputados do Brasil. Você tem inimigos dentro do seu próprio partido. Inimigo? O Major Olímpio queria a sua saída. Queria, é verdade. Inimigo eu acho que é um termo muito pesado. Ele disse que você é uma desagregadora do partido. A desagregadora com 1 milhão de votos? Eu acho que ele devia gostar de mim, porque eu ajudei a eleger uma boa bancada. Eu fui convidada, com todas as letras, numa insistência de vários e vários meses para ser candidata. Quem me fez o convite foi um homem chamado Jair Messias Bolsonaro. Um canalha como o Lula. Sempre desbocada. De fato, ter um final, que é a cadeia. Joyce, segundo seus inimigos, você é integrante da extrema-direita no país. Uau. Você se vê dessa forma? Não. Um vai ser governador de Nas São Paulo. perguntas e nas respostas, trajetória e personalidade expostas. Como é que você vai conviver com a oposição? A bancada do PT vai ser expressiva. Vai depender muito de qual papel eu vou ocupar ali dentro da Câmara, né? Mas eu sou, por natureza, combativa. Tem figuras ali com as quais é muito difícil a convivência e por quem eu tenho um certo até asco, eu diria. Que são figuras como a Gleisi Hoffmann e o Jean Willis. Agora,
por óbvio, essas pessoas vão lutar contra o governo do Bolsonaro. Não vejo a menor possibilidade de composição com essas pessoas. Tem gente da oposição que dá para conversar. Tem gente de outros partidos, PSB, PP, PDT... Quantas vezes vocês viram na imprensa? Fica claro, ela sempre se faz notar, ignorada jamais. Para que o governo também segurasse as próprias investigações. Você prevê grandes batalhas? Grandes batalhas homéricas e uma audiência da Câmara, da TV Câmara como nunca se viu, pode ter certeza. Ali a gente vai ter, de fato, um momento de batalha ideológica, de discurso político. Eu quero ver essa gente me enfrentar aqui, ó, no gogó e nas ideias. Eu quero ver, é isso que eu quero. Porque sair gritando, dando piti, fazendo aquele jeitinho que essa turma gosta, eles gostam muito disso, mas agora eles vão enfrentar alguém que sabe debater, que não se dobra, que não tem medo e que não tem preço. Quero ver. Não consegue fazer as privatizações. Uma lista de empregos cobiçados e demissões implacáveis. Por que você foi demitida da Veja? Por causa de um vídeo intitulado Lula e Dilma, a dupla que roubou o futuro do Brasil. Foi um vídeo bastante pesado. Na visão da Veja, para mim foi super leve, porque eu só estava falando a verdade. Eu até tinha feito vídeos mais pesados ainda, né, nas acusações. Eles se disseram claramente que você estava sendo demitido por causa disso? Eles me chamaram, Ou você desconfia? Eles me chamaram logo depois do vídeo. Uma das pessoas que estava lá não está mais lá. Me disseram que aquilo causou um mal-estar gigantesco, né, dentro da empresa e com forças externas, e que eles iam tirar o vídeo do ar. Por que você foi demitida da Rádio Jovem Pan? Foi birra interna. Não é demissão demais? Para quem fala a verdade como eu, não. Não. Qual é a lógica de uma mulher como eu? É de não dobrar a espinha. Eu não dobro a espinha. Eu fui demitida à época em que eu fiz uma grande denúncia no Paraná, em 5 minutos, de 103 lugares. Porque eu fazia um pool de rádios do interior, fazia uma rádio online no projeto que eu criei. Então eu fazia um programa que entrava em 102 rádios. E também estava na Record. Lá você foi pressionada pelo presidente da Assembleia, você foi pressionada pelos ex-governadores Beto Richa e Roberto Requião. Beto Richa, Roberto Requião, os secretários dele. O que levou o Beto Richa à cadeia recentemente, né? Essa denúncia que levou fui eu que fiz. Que tipo de pressão exatamente você recebia? Começa sempre pela ligação, né? A ligação pro chefe. Chama ela, conversa. Você está querendo dizer que a imprensa brasileira, em pelo menos uma parte dela, é suscetível ao domínio de grupos? Não estou querendo dizer, eu estou dizendo. É suscetível ao domínio de grupos. E você foi vítima disso, na sua visão? Vítima é uma palavra que eu não gosto muito, né? Mas eu paguei o preço por isso. Guerra, paz, sempre atirando. Você confirma que recebeu uma proposta de propina? Confirmo. De quem? De um grande político do Paraná. Como foi exatamente? Eu estava fazendo uma série de denúncias, né, que envolvia a Assembleia Legislativa à época e o governo. Né? Era uma atrás da outra. Todo dia uma, todo dia uma. Puxei o fio da corrupção e fui desenrolando o fio da corrupção. As ligações começaram, uma pressão no dono da emissora, que também era empreiteiro, e há sempre, né, uma ligação política, empreiteiro, dono de veículo de comunicação. Com a continuidade dessas denúncias, eu recebi uma ligação da assessora dele. E ela me disse, Joyce, ele não aguenta mais apanhar. Como é que a gente faz para resolver? Quanto é? E nessa hora, Cabrini, assim, a indignação me sobe às vezes, né? Eu só senti assim meu rosto ficar quente. Quanto é que você acha que eles estariam dispostos a pagar? Não faço a menor ideia. Eu perguntei para ela, o seu dono tá ouvindo a rádio? Aí ela falou não. Eu falei, eu te dou 60 segundos. E eu fui pro ar. E lá na Band News tem uma vinheta que é assim, Band News, informação obrigatória. E eu opero a mesa de som. Eu sentei, eu joguei a vinheta e falei, acabei de receber uma proposta de propina e eu vou dar nome e sobrenome. Você deu nome? Ele quase infartou. Deu nome novamente. Ele quase infartou. Identifique, por favor. Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná à época, Valdir Rossoni. Você se arrepende? Do quê? De ter dado nome e sobrenome? Mas nunca! Mas nunca! Qual foi a consequência? A consequência é que eu fui demitida um pouco depois. E sendo alvejada. Não é fácil.
Você é acusado por 23 jornalistas paranaenses de ter plagiado 65 reportagens. Você admite que fez isso? Mas nunca, mas nunca. Você plagiou? Nunca. Vamos lá. Onde estão os 23 jornalistas que dizem que eu fiz carreira nas costas dele? Cadê? Tá fazendo o quê? Cadê o brilhantismo dessa gente? Eu tô aqui. Eu criei meu próprio caminho. Eles estão fazendo o quê? Estão lá, servindo de pelego no Paraná. É uma gente ligada ao sindicato que eu combati. A minha briga com o sindicato é histórica, eu nunca fui filiada ao sindicato. Pegaram um monte de matérias que estavam no meu blog, obedecendo, inclusive, o que manda a legislação. Matéria do jornal tal, da Gazeta do Povo, matéria do jornal X, do jornal X, matéria do jornal Y, do jornal Y. Ah, não, mas não tem o meu nome. A lei não diz isso. A lei não diz isso. Fizeram um julgamento à revelia, sem eu ser sequer comunicada, mas eles não contam que esse processo foi anulado. À noite, sua peregrinação continua. Reunião agora, mais uma, né, à noite, e não sei até que horas vai terminar. O momento não é de descanso. Encontro confidencial com desembargadores em outro restaurante. Gente que não quer ser filmada. Agora eu sigo minha agenda aqui, deve terminar aí por volta das 2 da manhã. Você é contra pautas feministas? Eu sou contra qualquer pauta que cause divisão. Me pergunto muito, quais são os projetos que você vai apresentar para as mulheres? Meus projetos são de nação, não são de mulheres, nem de homens. Os nossos projetos têm que ser de nação. A gente nem tinha que estar discutindo isso ainda. Mas estamos num país onde mulheres são discriminadas. Você tem consciência disso? Tenho. Não é pouco o que você promete para elas? Tenta me discriminar para ver. O que você pretende fazer pelas mulheres? Eu quero um exemplo, dar exemplo, mostrar para essas mulheres que elas não precisam se dobrar a nenhum tipo de pessoa tá subjugando, discriminação ou coisa assim. Eu nunca me deixei entrar nessa onda de discriminação. Você acha justo que mulheres ganhem menos do que homens? Claro que não. Claro que não. Não acho justo isso. Por que não projetos concretos a favor das mulheres? Não pode o Estado interferir nisso. Se eu quero um Estado menor, eu vou ficar falando que o Estado tem que ficar interferindo em tudo. Daqui a pouco o Estado vai interferir, quer interferir no jeito que você educa seu filho. Ah, pelo amor de Deus, eu sou a favor da liberdade. 7 da manhã de quinta-feira. Café na base. E mais reuniões. Dessa vez com o presidente do Fórum das Américas. Olá, bom dia! E a gente está falando aqui sobre os investimentos para o Brasil. Tem muitos investidores, muitos fundos que querem colocar dinheiro no país. Você pode acompanhar essa gravação? Claro. Atenção, eu recebi uma informação De uma boa fonte, que uma das maiores revistas do país fechou um acordo financeiro para tentar, daqui até o dia da eleição, destruir Jair Messias Bolsonaro. A encomenda que foi feita, segundo essa boa fonte que participou de tal reunião, o valor foi de 600 milhões de reais. A que revista você se refere? Em juízo eu falo, Cabrini. Tô esperando me processarem. Tô doida para que isso aconteça. Você confirma essa acusação? Confirmo. 600 milhões? Em bitcoins. Algumas malas de dinheiro. Para prejudicar Jair Bolsonaro? Para prejudicar Jair Bolsonaro. Você tem provas disso? Tenho. Você afirma que só vai mostrar isso em juízo? Juiz, eu tô à Se disposição. você for processada? Pode vir. Venham Você está as sendo três. processada? Venham as três. Venham os grupos que quiserem. Que aí a gente dá nome aos bois. Quem vestiu a carapuça? Quem investiu a carapuça? Eu não vi ninguém investir da carapuça. Sabe por quê? Porque eu tenho as provas. Mas, Joyce, não fica tanto leviano você fazer uma acusação dessa magnitude sem dar nome aos bois? Veja, Cabrini, nós temos aqui um momento muito especial da história do Brasil. Eu tenho uma informação de uma coisa que está acontecendo na hora. Eu tenho uma fonte que teme morrer se aparecer. Mas não tem que dar informação completa? A informação foi a necessária. Com nomes e provas? A informação foi a necessária para o momento. Eu sou repórter de investigação. Não fica aliviando isso? Eu protejo a minha fonte. Não. Eu protejo a minha fonte. Eu protegi a minha fonte. Fiz o que era possível naquele momento. Mas no futuro você pretende dar nome aos bois? Pretendo dar nome aos bois. Quem sabe a gente não tem uma CPI, né, Cabrini? Quem sabe não Você tem pode dar uma CPI? Opa, se pode dar uma CPI. Está nos meus planos. Você confia totalmente em Jair Bolsonaro? Confio. Totalmente. Concorda com tudo que ele disse? Com quase
Quase tudo. Até que ponto Jair Bolsonaro pode flertar com o fascismo uma vez no poder? Ponto nenhum. Eu não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Até onde vai o compromisso de Jair Bolsonaro com a democracia, na sua visão? 100% compromissado. A sua posição sobre estatizações. Privatiza tudo. É assim que você vê? É assim que eu vejo. Até que Tudo. ponto isso vai ser feito? Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, Eletrobras, privatiza tudo. Previdência. Tem que ter reforma. Reforma política. Urgente, reforma de verdade, nossa palhaçada que fizeram no ano passado. Desemprego. O melhor programa social que tem é o emprego, a gente tem que trabalhar com isso urgentemente, urgentemente. Sindicalismo. Um horror, um horror. Bando de pelego, tem que acabar com isso. Convivência com a oposição. Vai ser divertido. O que você chama de divertida? A gente vai ter alguns embates ali. Controle da mídia. Jamais. Pelo amor de Deus, isso é coisa do PT. Sou de direita, lembra? Isso é coisa da esquerda. Corrupção. Cadeia. Inegociável. Cadeia. Saúde. Melhorar muito, atacar seriamente os gargalos onde hoje o dinheiro da saúde pública escorre, porque não falta dinheiro, falta gestão, sobra corrupção. Crise na Venezuela. Eu acho que o Brasil tem que dar uma resposta, inclusive diplomática, contra aquela palhaçada lá, né? Nós temos que ajudar os nossos irmãos venezuelanos a terem de volta o país deles, que não é mais deles, foi roubado por uma ditadura. Relacionamento com Cuba. Por mim, zero. Eu quero que Cuba devolva todo o dinheiro nosso que foi investido lá. Autocrítica. Sou muito voluntariosa, como diria um ex-chefe meu. Do que você precisa melhorar? Eu acho que eu preciso ter um pouco mais de paciência. A minha paciência é muito curta para algumas coisas. Eu vou ter que trabalhar muito isso na Câmara dos Deputados. Você teme ser vítima de um desequilíbrio emocional? Não, eu nunca tenho desequilíbrio emocional. Eu sou impaciente, não sou desequilibrado. A continuação da reportagem especial A Encrenqueira de 1 milhão de votos em instantes.